Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês, e esse vídeo vai ser pra mostrar um pouco de bastidores de como é participar de uma corrida na Disney. Essa não é a nossa primeira corrida na Disney, a gente já participou de algumas, ano passado, 2 vezes, no outro ano. Eu vou deixar alguns vídeos aqui embaixo pra vocês com esses vlogs, dessas outras corridas que a gente já participou. Eu vou deixar também um vídeo que eu fiz só respondendo perguntas de como correr na Disney, aqui embaixo com muitas informações. Só que esse eu vou fazer um vídeo mostrando um pouco dos bastidores, mas numa pegada um pouco de vlog pra vocês. Então hoje é dia 8 de janeiro de 2020 e eu vou participar das corridas da Disney, do Marathon Weekend. São 4 corridas, mas eu vou participar de 3, de 5, de 10 e de 21 quilômetros. Não vou participar sozinha, eu tô com a minha irmã, Nina, que vai participar também dessas 3. E com a Kelly, com a nossa personal, que tá aqui, que vai participar das 4, ou seja, ela também vai fazer a maratona, que ela vai completar o desafio do Dunga. Pra vocês terem uma noção, pra você participar da prova de 5 km custa $87, da de 10 km custa $127, 21, $188 e 42, $190. Fora isso, você pode comprar os desafios. Então tem o desafio do Pateta, que é o Goof's Race Challenge, que é $385, onde você corre 21 e 42 quilômetros, as 2 provas. E tem o Dopey Challenge, que é o desafio do Dunga. Você corre as 4 provas seguidas, custa $590. Essas provas você consegue comprar no site da Disney, que é o Run Disney. Lá você encontra todas as provas, todas as informações. São 4 provas no ano aqui em Orlando, na Disney de Orlando. São as provas oficiais. São 4 provas não, são 4 vezes no ano. Então, só que a maratona só tem em janeiro, que é essa que a gente tá fazendo, que é o Marathon Weekend. Aí em fevereiro tem a Corrida das Princesas, que é a gente fez ano passado, enfim. E tem outras provas também. E agora, hoje é dia de retirar o kit, um dia antes das corridas. Normalmente a corrida é quinta, sexta, sábado e domingo. Quarta-feira libera pra você ir retirar os kits. E os kits você tem que ir até a ESPN, que fica dentro do complexo da Disney, pra retirar. Tem que levar um documento, né, o passaporte ou seu documento com foto. Tem um papel que você tem que imprimir no site com as informações para você retirar o seu kit, mas você pode imprimir lá na hora também, que tem computador e impressora, e é o que a gente vai fazer. Chegamos, ó, aqui é ESPN, rola um evento aqui, né, pra fazer a retirada dos kits. Então você tem que seguir essas plaquinhas aqui que eles colocam. Você consegue chegar de ônibus, ó, os ônibus que vêm dos hotéis Disney, né, pra quem tá hospedado no hotel, consegue vir de ônibus pra cá retirar e consegue ir de ônibus pras provas também. E a ESPN aqui é uma arena de esportes, tem várias quadras de esportes, fica dentro do complexo Disney. E eles usam esse espaço pra fazer o evento dos kits aqui durante as corridas. A gente veio de carro, é de graça para estacionar, pelo menos durante o período das corridas. E agora é só seguir as plaquinhas para onde a gente tem que retirar os kits. Ó, nas plaquinhas vocês encontram todas as informações de onde você tem que fazer os pickups das coisas. A Nina, plaquinhas. No caso, a gente vai... A gente tirou foto com a Ana e com a Elsa ano passado. Mas primeiro a gente vai pegar os bips e camisetas que é em frente. E lá também tem uma feira de várias marcas de coisas de esportes. E aqui tem uma feira, digamos assim, de várias coisas de esportes da Disney, inclusive alguns personagens pra tirar foto. Ó, e aqui tem esses banners pra você tirar foto, já como vai ser a medalha, ó. Essa é a medalha do Dunga, de quem faz o desafio do Dunga. Aqui tem a foto da medalha do Pateta, da maratona. E aí do outro lado tem as outras, que é a de 10, a de 5 e a de 21, que é a do Pato Donald. Pra você já tirar foto aqui na frente do totemzinho. O pessoal já pega e já sai com a camiseta vestida já. Bora lá, Marathon Weekend 2020. Ó, aqui é enorme, então tem vários prédios. E aí ali é a retirada dos kits, que é onde a gente vai agora. E aí tem aquele outro prédio que é onde tem as coisas pra comprar, que a gente vai depois. Lembra que eu falei que você tem que imprimir seu waiver form, que é um documento que você tem que imprimir na internet e trazer assinado? Ou você traz assinado, ou você vem aqui nessas impressoras, coloca seu nome, data de nascimento e ele encontra pra você imprimir aqui agora.
Bom, você vai imprimir um documento desse que você vai assinar para avisar que você aceita todos os termos, que você tem condições físicas para fazer a prova. E no final da página tem um número de BIP, que é o número que você tem que procurar quando você chega nesse pavilhão aqui para retirar seu kit. Eu tô no pavilhão do Dopey Challenge, que é diferente do quem vai fazer provas individuais, né? E aí você tem que ir pelos numerozinhos procurando. Ó, eu tô nesse aqui para poder retirar meu kit aqui. Bom, retirei, e depois que você retira, você tem que tirar uma foto segurando para eles reconhecerem quem é você com o seu número. Ó, vem com meu nome, meu número e vem também os alfinetes para você prender na roupa. Veio um aviso de que a maratona vai começar mais cedo do que estava previsto, meia hora antes. E veio um negocinho aqui que eu não sei de presente. E aqui tem pra você colocar suas informações de emergência caso você precise de alguma coisa durante a prova. Só que é o seguinte, mostra aqui que é no Dopey Challenge, ele tem duas plaquinhas só, uma pra você correr 5 e 10 e uma pra você correr 21 e 42. E depois de retirar as plaquinhas, a gente vem retirar as camisetas. Então você tem que ir pelo seu tamanho de camiseta e retirar. Olha só, aqui eu abri o pacote que veio num saquinho que eles dão sempre. E aí vieram as camisetas. Então a gente tem a camiseta do desafio do Dunga, tem a camiseta do desafio do Pateta. Então essa daqui é pra quem tá participando do desafio. Eu gosto porque elas têm todos os parques que a corrida passa nessas duas e na da maratona, né? A da maratona também porque é a única que passa em todos os 4 parques. E a maratona Mickey e Minnie, cada uma com uma cor, cada uma com seu personagem. A meia maratona é a do Pato Donald. E aí tem o Epcot e o Magic Kingdom aqui do ladinho, que a maratona só passa nesses 2 parques. Aí a de 10 km é a do Mickey, que é o Mickey antigo, e ela só tem o Epcot. E a de 5 desse ano é do Pluto, que também só tem o Epcot. Você não é obrigado a usar a camiseta pra correr, você pode usar qualquer roupa pra correr, mas é mais legal. E assim, por ser inverno aqui, as blusas são de manga comprida, então na corrida de fevereiro, como já tá calor, as blusas são de manga curta. Todo ano muda a cor das camisetas de cada quilômetro, né? Às vezes também mudam alguns personagens. Normalmente a corrida de 10 era a Minnie em todas as corridas, mas esse ano não é a Minnie na corrida de 10, é o Mickey antigo, que ano passado era na corrida de 5. Então vai mudando, mudam as medalhas, enfim, algumas coisas são diferentes cada ano. Olha, aqui tem um lugar pra tirar foto, um cenáriozinho do Dunga, né, que é pra quem vai fazer o desafio do Dunga. É bem bonitinho. O pessoal já vem com as camisetas pra fazer a foto. Agora a gente tá indo pro próximo prédio, já retiramos os kits e aqui é onde tem essa feira, né, Visa Center Expo. Tem todos os anos, onde tem várias marcas de esporte vendendo as coisas pra corrida. Diferentes marcas, diferentes coisas. Todo ano a gente vem ver, porque sempre tem coisa legal. Ano passado a gente comprou óculos, comprou coisa pra usar no frio, pra pescoço, orelha. Sempre bom. E a Kelly vai comprar os óculos pra corrida esse ano. Sim, dá sol pra caramba, gente. E é um óculos próprio, são sempre coisas próprias pra corrida. Aqui na parede ficam expostas as medalhas, tanto das provas dessa maratona quanto das outras que vão rolar. Então aqui é dessa do Marathon Weekend, que é o que a gente vai fazer. Essa é a medalha das crianças, essa daqui é a medalha de 5 km do Pluto, medalha de 10 km, meia maratona, medalha da maratona. É a Minnie e o Mickey, ó. Aí a desafio do Pateta, ele roda aqui, que é a maratona e a meia maratona. E o desafio do Dunga, que é essa daqui, ó, ela gira também, ó. Olha, das princesas é a que rola em fevereiro. Olha qual vão ser as medalhas. Moana pra 5, a Pocahontas pra 10 km, olha que bonita. Cinderela e a do desafio. Olha que linda essa medalha do desafio, coisa mais linda. São as fadinhas da Bela Adormecida, olha. Chama Fairy Tale Challenge. Aí aqui são as medalhas da corrida que tem do Star Wars, que eu não entendo nada. Enfim, das outras corridas que tem no ano.
calça de corrida com o tema, blusas de frio, tem muita coisa fofa. Olha, pra esquentar as orelhas com orelhas do Mickey. É bem fofo esse. Ó, e ele custa $22. Todos já retiraram os kits. Ai, graças a Deus. Olha, eu confesso que deu uma vontadezinha de fazer a maratona. Assim, vontade só pelas medalhas, não vontade de, nossa, que vontade de fazer a maratona. Mas eu não prometo nada pra ninguém. Deixa fazer as 3 que eu já vim pra fazer as 3. E se me der a loucura no domingo, quem sabe... Mas eu acho mais fácil eu ficar deitada dormindo. Olha só como é participar de uma corrida. A gente acorda 3 horas da manhã, café da manhã pra sair em torno de 3h30, pouco antes das 4. Isso também depende da localização que você tá até o parque, né? A gente tá relativamente perto do Epcot. Se você tá hospedado num hotel Disney, é melhor, porque além deles já deixarem eles fazerem café da manhã mais cedo para quem vai participar da corrida, você pega o ônibus, então você não precisa se preocupar com o horário do estacionamento. A gente vai de carro, então a gente precisa chegar no estacionamento do Epcot, da onde é feita a largada da prova, antes das 4h30, que 4h30 é o horário que fecha o estacionamento. E a prova larga às 5h30, então a gente tem uma horinha aí do horário que fecha até o horário da largada, que é mais ou menos, a gente fica, às vezes a gente fica um pouco desse tempo no carro, e depois a gente vai pra largada, porque é longe o estacionamento da onde realmente começa a prova. Você tem que andar bastante até lá. Bom, a gente já chegou aqui no estacionamento do Epcot, então é só colocar Epcot no GPS e seguir as placas também. Chegamos aqui, a gente chega normalmente umas 4 e pouquinho, porque 4h30 é o horário que fecha o estacionamento. E a gente fica um tempão esperando dentro do carro. Não precisa ficar dentro do carro esperando, dá pra você já ir lá pra prova, até porque tem personagem pra tirar foto, dá até pra chegar antes, pra pegar essas filas pra tirar foto com o personagem. Mas como é muito cedo, normalmente é muito frio, então a gente fica esperando dentro do carro até faltar uns 40 minutos, mais ou menos, pra largada. Aí a gente desce do carro. Descemos do carro, aí para você entrar, você passa por uma segurança que, se você tiver com bolsas, eles inspecionam a bolsa, senão você passa direto. E aí aqui tem todo um caminho ainda pra você percorrer até chegar na largada. Tem banheiros químicos pra usar aqui. Ali tem um lugar pra tirar foto com as plaquinhas da Marathon Weekend. E ali na frente, quem quiser, quem trouxer bolsa, mochila, tem guarda-volumes, que não paga nada, que você tem direito. Então você vai, deixa suas bolsas lá e aí continua andando, que a gente vai passar perto do palco. Olha, aqui tem uma arena, que tem tipo um palco. Aí aqui fica rolando um carinha falando, o pessoal fica sentado aqui, tanto quem vai correr quanto quem não vai correr, dá pra ficar por aqui. Tem banheiro químico por tudo quanto é lado, pra todos os lados. Lá perto do palco, onde dá pra tirar foto com os personagens, mas agora já tá fechado, só depois da corrida. E agora a gente já vai seguir o caminho pra nossa largada. E aqui tem gente fantasiada e tem gente sem fantasia, vale de tudo. A partir de agora só entra quem tem a placa, o númerozinho de peito. Você tem essas letras espalhadas que são as largadas diferentes. Aí você tem que descobrir qual é a sua. Ou seja, na sua plaquinha, deixa eu mostrar. Na sua plaquinha vem a sua letra. Essa é a da 5 e essa é a da de 10 quilômetros. Então você tem que se locomover até a sua letra pra largar de lá. Porque é por velocidade, enfim, são várias largadas diferentes. A primeira largada começa às 5h30 e aí vai largando de pouquinho em pouquinho. Chegamos aonde a gente vai ficar esperando a nossa largada, bem longe do palco ali, ó. E é o seguinte, a largada é 5h30, mas, pelo menos pela experiência que a gente teve do ano passado, a gente larga em torno de 1 hora depois. Mas tudo vai depender de onde você for ficar, né? A gente tá no C,
dos 5 quilômetros. Pode ser que largue um pouco antes do que 1 hora, pode ser que não. Enfim, vai dependendo porque é muita gente, é uma prova muito, muito lotada. E aí vai largando, tipo, de pouquinho em pouquinho as pessoas. 2, 1, go! Grande parte da corrida é assim, ó, nas estradinhas, no escuro. Nas estradinhas, nos estacionamentos. E em alguns momentos a gente entra dentro dos parques, mas grande parte é assim. Durante a corrida tem essas filas em alguns lugares para fazer foto com o personagem. O personagem, ó, o primeiro da corrida de 5K hoje é o Tico e o Teco, os esquilinhos. E assim, cada corrida, tanto de 5, 10, 21, 42, cada ano muda. Então são personagens diferentes ao longo da prova. E da corrida de 5, 10, 21, 42, são poucos os personagens que repetem ao longo da prova. Isso é bem legal, porque você consegue fazer foto com personagens diferentes. A única coisa ruim é que tem muita fila pra fazer fotos, mas alguns você pode escolher, vale a pena. E você pode fazer só uma selfiezinha de longe, tá tudo bem. Depois de 2 quilômetros entramos no parque, estamos dentro do Epcot. Olha que bonitinho, todo iluminado à noite, porque ainda não amanheceu, o sol não nasceu. Então com todos os países acesos, ó. A gente tá na parte dos países aqui e a gente vai pegar um pedacinho só, não o parque inteiro. O legal é que dentro do parque, além de ser muito mais bonito, né, que a gente tava correndo na estrada, no estacionamento, fica tocando música o tempo inteiro. Na estrada é só em alguns pedacinhos. Ah, outra coisa legal sobre a estrutura da Disney é que durante toda a prova tem vários banheiros químicos, então durante as estradas. E quando você tá dentro dos parques, você pode usar o banheiro dos parques. Ó, só que tem fila, sempre tem fila. Tem muitos pontos de hidratação durante a prova, ó. Eles estão distribuindo água. Aqui em Paris tem uma fila gigantesca para tirar foto com a fera. A fera foi embora, cadê a fera? Ih, a fera acabou de sair. O dia tá amanhecendo, olha como é lindo o parque com o dia clareando. Durante a prova tem várias pessoas que são voluntárias torcendo, ó. Animando, fazendo torcida. Linha de chegada, ó, é assim, tem espaço pra família ficar pra torcer, pra esperar. Se 5 e 10K é vazio, mas 21 e 42 tá sempre lotado aqui. E agora é só cruzar a linha de chegada. Depois veio a medalha. Recebemos a medalha 5K. Olha a medalha 2020. Olha que legal que eles distribuem no final da prova, que você pode trazer pro dia seguinte. É um alumínio, papel alumínio, como se fosse uma estampa da Disney que você usa pra se cobrir no frio. E aí depois você joga fora antes de começar a prova ou durante a prova. Isso é muito bom, ajudou muito a gente na prova do ano passado, que tava muito frio. Aqui eles distribuem água pra todo mundo. Ah, eu vou pegar. Tem Gatorade também, junto com as águas. Olha, as medalhas de desafio, você pega em um stand diferente, só que só pega no último dia da corrida, ali, depois que terminar a maratona. Então você termina a maratona, pega a medalha da maratona, igual a gente pegou agora de 5, e aí você passa ali, naquele stand. Naquele stand, eles vão procurar o seu número para conferir se você realmente fez as 4 provas. Aí sim você ganha a medalha dos desafios, tá? Para pegar comida que eles dão no final de todas as provas. É um kitzinho, uma caixinha e uma banana. Eu vou mostrar aqui que vem dentro da caixinha. Peguei a caixinha. Tem que, ó, dentro dessa caixinha vem tortilhas chips, tipo umas barrinhas de arroz com cranberry e amêndoas. Essa papinha de frutas que eu gosto, que é Go-Go Squeeze, é um purezinho de fruta. E aí veio um cheddar para você molhar suas tortilhas. Aqui
outra barrinha de frutas e uma toalhinha pra limpar as mãos, toalhinha umedecida. Aqui do lado do palco, tanto antes de correr como depois da corrida, você pode pegar uma fila para tirar foto com os personagens do dia. Cada dia tem alguns personagens aqui. Hoje tem o Pluto e lá do outro lado tem a Minnie e tem o Dunga, mas cada um é uma fila diferente para tirar foto. Gente, hoje é o nosso segundo dia de prova, nossa prova de 10 km. Não tem muita questão de diferença de estrutura, mas eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês ao longo da prova. Lembra aquela mantinha que eu falei que a gente pegou ontem de alumínio? Tava com ela nas pernas, as pessoas ficam usando ela enquanto não larga. E depois é só você abandonar aqui, ó, antes da largada, que eles recolhem tudo. Outra dica legal é que você pode vir com uma roupa velha sua. E aí durante a prova, se você for sentindo calor, você pode ir tirando e deixando ela nos canteiros e tal. Porque depois eles recolhem todas as roupas que são largadas durante a corrida para levar para doação. Team Shenanigans, my people! Gente, olha só. Aqui, ó, tem uma passarela, logo que começa a prova, tem personagens. Aqui no caso é a Anna e a Elsa de Frozen. Isso já não tinha ontem. Outra coisa que tem durante a prova é a marcação das milhas, às vezes quilometragens, sempre com personagem. Que aí as pessoas vão parando ou milha a milha pra fazer fotos. Cada plaquinha tem um personagem diferente, uma musiquinha. E às vezes é quilometragem, em alguns quilômetros específicos, mas normalmente vai contando milha a milha. Olha, tem um chapeleiro maluco aqui pra tirar foto. Uma coisa legal que tem no meio do caminho são as escolas que vêm com a banda fazer uma torcidinha aqui, ó. Ali, ó, tem um ponto médico e tem alguns ao longo das provas, né? Mais nas provas mais longas. Aí você pode ir ali, caso você precise de alguma coisa, vaselina, band-aid. Gente, é muito legal que algumas provas passam dentro desse hotel que chama Boardwalk, que é o que a gente tá passando agora. E os próprios hóspedes, ó, ficam torcendo. Uhul! Uhul! Medalhas de 10K. Hoje é sábado, dia da prova de 21 km, né? A meia maratona do Pato Donald. Gente, hoje para entrar no estacionamento, a fila, as estradas todas fechadas e a fila, um mega trânsito, porque essa prova é muito mais cheia do que as duas anteriores. E amanhã vai estar mais cheio ainda, então as provas de 21 e 42 km elas são mais lotadas do que as de 5 e de 10. E aí, inclusive, o estacionamento está muito mais cheio. A gente estava usando um lado do estacionamento. Hoje eles estão usando os dois estacionamentos, ó, tipo, tudo lotado. A quantidade de gente que tá aqui, ó, antes de ir pra largada é absurda. E, bom, como o ano passado, como a gente normalmente fica num dos últimos, umas últimas letras pra largar, a gente demora quase uma hora, às vezes um pouco mais de uma hora até o horário da largada. Aí antes de ir pra largada tem esses banheiros, né? Então a Kelly foi agora pro banheiro e aí depois a gente vai até a largada. O que eu acho só muito tenso é que a prova de 21 e de 42, a largada é muito longe da onde você para o carro. Então a de 10 e de 5 você já anda bastante até a largada, mas a de 21 e de 42 é muito longe. E a gente vai pra lá daqui a pouco. O que é legal da prova de 21 e de 42 é que o Mickey tá no palco. Não dá pra ver porque a gente tá muito longe do palco, mas o Mickey tá no palco e o Pato Donald também tá, porque hoje é a corrida do Pato Donald. E aí ele que anuncia a largada. Essa foi a primeira largada oficial dos cadeirantes. E o que eu acho legal é que a largada da meia maratona tem mais fogos do que as anteriores e a da maratona é a mais bonita de todas as largadas. Toca uma música a cada largada. Toca uma música a cada largada e os fogos são bem mais bonitos. Agora é a largada oficial.
Olha, o Pato Donald que anuncia a prova aqui, ó. Durante a prova tem água em vários pontos, em alguns pontos tem Powerade, que é um isotônico. Depois de quase 8 quilômetros de estrada na prova de 21 e é o mesmo percurso na prova de 42 do começo, a gente tá entrando no Magic Kingdom, Parque do Castelo. É a parte mais bonita da prova, gente. E aqui são as pessoas que trabalham no parque que estão torcendo e o parque já tá aberto, então já tem visitantes dentro do parque torcendo. Olha que lindo! Agora sim, a parte mais emocionante, quando você vê o castelo de frente! Olha que lindo que é passar do lado do castelo. E a gente vai passar embaixo agora. A gente dá a volta e passa por dentro. Eles distribuem na prova, durante a prova de 21 e de 42, esse Sport Beans da Jelly Belly, que ele tem eletrólitos, carbo e vitamina, que é pra dar um up no meio da prova. Hora de pegar a medalha! Meia maratona, essa é a medalha dos 21 quilômetros de 2020. Em dia de calor, eles dão toalhas molhadas no final da prova, às vezes no meio da prova, dependendo do calor, pra você se refrescar. Hoje é o dia da maratona, hoje é o domingo da maratona e a prova esse ano eles avisaram que ia largar mais cedo do que as outras, meia hora antes, por conta do calor. Então, 5 horas da manhã, largada. Eles pedem pra chegar, tipo, até 3h30 no estacionamento. São 4 horas, a gente ainda tá num trânsito absurdo. Muito maior do que no de 5 e no de 10 nem teve trânsito. Mas ontem, no de 21, teve bastante trânsito pra chegar no estacionamento. Mas hoje tá muito maior, porque é uma prova muito, muito, muito cheia. Então, se programe pra sair com antecedência, porque você vai pegar um trânsito. Olha isso, olha esse trânsito aqui. Surreal. A gente já tá nele há uns 10 minutos, pelo menos. A cada largada tem fogos, né? Esses fogos em toda a largada, que larga de cada 1 minuto e meio, mais ou menos. E uma música diferente a cada largada. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Cal. Happy birthday to you. All right, Cal. Era aniversário de alguém e pediram pra cantar o parabéns. Chegando no Epcot, bem na bola, olha que lindo. Finalmente vamos entrar no parque depois de 16 km e meio. A gente está entrando no Magic Kingdom. Uhul! A gente está entrando por uma entrada diferente. A gente entrava pelo túnelzinho principal ali e o caminho foi bem diferente hoje de ontem. Olha o castelo! Uhul! Entramos no Magic Kingdom depois de 27 quilômetros, mais de 27 quilômetros. Uhul! Depois de 27 quilômetros estamos no Magic Kingdom. Uhul! Segundo parque da corrida. Cadê? As meninas estão aqui nos esperando aonde? Aqui! Trecho incrível da prova. Eles dão chocolate na entrada do Hollywood Studios. Temos chocolatinhos, tá geladinho, delícia. E agora a gente vai passar do lado da Torre do Terror. Torre do Terror, agora é só sair do parque e ir pro Epcot. Mais estrada. 30 quilômetros e entramos no Epcot. Agora os 2 quilômetros finais para finalizar a prova. Tá terminando. Cai mais pra esquerda, quer? Linha final, linha final. De novo, Davi! Duas doidas. Tá bom. Aê!
Hora de pegar as nossas medalhas do desafio. A gente já pegou a da maratona e agora a gente tem que passar aqui nessas barraquinhas, porque eles vão conferir o nosso número de peito, ó, nesses computadores, para ver se a gente realmente fez todas as provas e aí sim ganhar as medalhas. Hello! Thank you! Peguei as 2 medalhas! 3 com a da maratona. Uhul! Bom, finalizamos as corridas ontem. Confesso que não tive energias depois de fazer uma maratona para vir aqui finalizar e dar as últimas informações para vocês. Eu mostrei um pouquinho de algumas coisas durante a prova ontem, mas eu não consegui realmente gravar tudo que rolou ontem. Mas teve um momento que estava muito quente durante a prova. O sol estava bem forte e eles estavam distribuindo esponja molhada para você se refrescar, passar no rosto, na cabeça, no corpo, para você se molhar mesmo, porque estava muito quente. E no final da prova eles também distribuíram uma toalha molhada para você se refrescar. Então isso teve isso de diferente dos outros dias. E nessa prova tinha alguns pontos com comida. Isso tudo tem no site. Quando você for vir para correr, você consegue ver qual é o percurso da sua prova, né? E quais vão ser os pontos de hidratação, quais vão ser os pontos de comida. Mas ontem tinha ponto com banana e com as balinhas. E não tinha um ponto com chocolate também. Outra coisa legal é que durante a prova da maratona, na meia maratona também, mas na maratona é mais, as pessoas ficam ao longo do percurso torcendo, tanto por corredores, sei lá, da própria família, amigos, mas pelos outros também. Isso é muito legal e dá um gás muito grande para quem tá correndo. Elas podem ficar em diversos pontos. No site tem informação para quem quer torcer, né, assistir a corrida. Então você pode ficar dentro dos parques onde as pessoas vão passar, mas para isso você tem que ter o ticket do parque para poder entrar, né? Você tem que ter o ticket comprado para ir pro parque assistir as pessoas passando por dentro. Ou tem outros pontos durante a prova, no meio da estrada, enfim, alguns lugares que a corrida passa que você consegue ir para assistir, inclusive na chegada, né? No ponto final, cruzando a linha de chegada, é só estacionar no Epcot e ali você espera as pessoas chegarem, que foi onde a minha família tava ontem me esperando. E agora deixa eu mostrar para vocês as medalhas. Ó, aqui estão as medalhas. Então, essa é a medalha de 5 km, que esse ano de 2020 foi do Pluto. Essa é a de 10 km. Temos a medalha do Pato Donald de 21 km. A medalha dos 42, que é a medalha da maratona. Legal que esse ano de 2020 a maratona foi do Mickey e da Minnie. Ó, a medalha vira. A medalha do desafio do Pateta, que a gente retira só no último dia. Que é o desafio de fazer 21 e 42 quilômetros 2 dias seguidos. Então é esse aqui o desafio do Pateta. Essa é a medalha, super bonita também. E ela tem aqui, ó, comemoração de 15 anos, que esse ano de 2020, Goofy's Challenge, que é o desafio do Pateta, comemora 15 anos de prova. E aí essa aqui gira, né? Aqui tem a quilometragem 21, aqui é a quilometragem do 42, em milhas, na verdade. E aqui é a soma, que é o desafio. E a principal zona, desafio do Dunga, do Pay Challenge 2020, é essa medalhona linda aqui, a maior de todas, que você também pega só no último dia. E ele também gira, ó, igual a da maratona. Aqui a gente tem, ó, as milhas de cada prova, 5, 10, 21 e 42, só que em milhas, né? Então 3.1 milhas, 6.2, 13.1, 26.2. E aí do outro lado, a soma de tudo isso, 48,6 milhas em 4 dias. E ontem, junto com a medalha da maratona, eles também estavam dando esse chapéuzinho de finisher da maratona. Bom, aqui estão algumas das informações de como é participar das corridas Disney, né, do Marathon Weekend. Além dessa, a Disney tem mais 3 finais de semana de provas aqui em Orlando. São 4 eventos de provas no ano, cada um com as suas quilometragens, enfim. Maratona mesmo é só em janeiro. Tem corrida na Disney Paris, tem outras corridas que acontecem. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link do Run Disney, que é o site oficial das corridas Disney. E vou deixar também o link de um outro vídeo que eu já gravei aqui no canal, só dando informações de como é participar, o que você tem que saber antes de participar de uma corrida Disney. E lá eu respondo um pouco mais
mais, falo mais sobre preços, entre outras coisas, outras informações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha passado bastante informação pra vocês. E é isso, até os próximos. Um beijo. Tchau.